um outro indicador que não é muito dito, mas também é o desejo pessoal de construir uma atividade profissional nova. Às vezes a gente cansa, você tem lá seu negócio, ele tá dando resultado, e aí, de repente, principalmente quem é empreendedora, ou não vê mais sentido, ou você tá precisando de um frescor. Sim, sabe verdade. assim, você tá precisando sair um pouco daquele negócio da zona de conforto mesmo, né? Exato. Sair da zona de conforto. E quem é empreendedor, existe uma âncora de carreira, segundo o Edgar Schein, que chama desafio puro. E o desafio puro é aquela pessoa que ela é movida a desafios. Sim. E tem hora que a tua empresa fica tão robusta, tão estruturada, que os desafios eles não são tão complexos assim mais. Você não é mais financeiro, né? Não é financeiro, ou você tem um time forte, que mesmo os desafios aparecendo, o teu time está resolvendo, e ótimo, você fez muito bem o seu trabalho. Perfeito. Só que a gente que empreendeu desde muito cedo, parece que fica um vazio. E esse vazio nem sempre é substituído por um hobby. Sim. Às vezes vai ser uma nova carreira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira com uma convidada muito especial. Gente, mentora de mentores. Zora Viana, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui no nosso escritório e quero bater um papo muito produtivo com você. Eu sei que você tem muito conteúdo. E fala um oi para nossa galera aí que está te assistindo, empreendedores, empresários aí de todo o Brasil. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vocês que nos ajudam na contabilidade das nossas cliente, empresas, né? Exatamente. E essa empresa é linda, eu cheguei e fiquei super impactada. Diferente, então, né, para contabilidade. Achei maravilhoso, mas reflete muito o seu relacionamento, a sua forma de tratar as pessoas. Então, muito obrigada. Vamos fazer de tudo para contribuir com o pessoal que está acompanhando. É isso aí. Cara, gente, para quem não conhece a Zora, vou pedir para ela explicar um pouquinho, né, do seu ecossistema aí, mas Zora é uma praticamente educadora na área de educação há muito tempo, uma mentora, ela desenvolve, ajuda as pessoas a desenvolverem produtos de high ticket, de alto valor agregado. Então é realmente mentora de mentores. Exato. Mas explica pra gente aí todo o seu ecossistema, os seus negócios. Muito bem. Quem é a Zora? Fique à vontade, o microfone é seu. Vamos lá. Fábio, o pessoal que está acompanhando em casa, eu sou uma empresária serial na área da educação. Né? Então, além de ser mentora de outras mentoras, que é minha paixão, liderar o Diamonds, que é uma aceleradora de negócios na área da educação. Então, eu, depois de empreender por 11 anos, chega uma hora que a gente entende um jeito daquela máquina funcionar. Sim. Então, eu sou sócia investidora da Faculdade Brasília, né? Sou sócia fundadora da Faculdade de Experts Digitais, a FEX Educação, e além disso nós temos uma certificadora de cursos e mentorias no Ministério da Educação. Legal. Então é um trabalho de consultoria, né, gigante que a gente faz, e depois de viver tudo isso eu falei, gente, está na hora de ensinar a metodologia de marketing, vendas e produtos que eu fui desenvolvendo ao longo dessa minha trajetória. São mais de 600 cursos criados e reconhecidos no Ministério da Educação através do nosso trabalho. Já são mais de 50 mil alunos certificados. E aí chegou um momento que eu falei, bom, tá na hora de ensinar isso para outras pessoas. Perfeito. Porque a minha trajetória, eu não comecei empresária, eu comecei autônoma. Sim. Eu comecei como mentora, 1 a 1, ajudando as pessoas a crescerem na carreira, e depois de um processo longo trabalhando 1 a 1 é que eu decidi, não, tá na hora de eu escalar, tá na hora de eu criar mesmo um negócio e não uma prestação de serviço. Então essa transição foi uma transição muito puxada, Sim. sabe? Não foi uma transição fácil, porque eu acho que quando você começa com uma franquia, quando você começa com um modelo de negócio que não é você entregando, você constrói um pensamento completamente diferente do que quando a gente começa como autônomo. Sim.
E existem muitos negócios hoje em dia que começam com a pessoa como autônoma. Sim, né? sim. Mentoras, consultoras, prestadores de serviço de maneira geral. Então, essa transição do 1 a 1, eu entregar para outras pessoas entregarem ou para fazer uma entrega digital, foi um processo muito desafiador para mim, não foi fácil, porque embora eu esteja na área da educação, eu sou psicóloga de formação, né? E na psicologia a gente é treinado para servir no 1 a 1 e morrer ali, entendeu? Sim. Então eu tive que mudar muitas crenças na unha mesmo, sabe? Sim. E depois de desenvolver essa metodologia, de usar a internet para escalar o meu negócio, eu achei que estava na hora de eu ensinar isso para outras mulheres também. E acabei optando neste negócio do Diamonds, focar exclusivamente em mulheres. Legal. E eu achei muito interessante isso, porque assim, eu acho que é o que atrai muita gente hoje, né, Zora? Aprender com quem já fez. Né? Porque assim, né, professores só né? de palco é diferente, né? Assim, você cria uma conexão muito mais rápida com as pessoas. Sim. E o Diamonds, né? Eu não sou um cara de inglês, não, me corrija aí. Diamonds. Explica um pouco o produto, o projeto pra gente, por favor. O que você oferece, o que você entrega nesse programa? Vamos lá. O Diamonds, ele é uma aceleradora de negócios na área da educação. Então, eu pego uma mulher que é ou autônoma, ou prestadora de serviço, ou empreendedora numa outra área que não tem nada a ver com a educação, e a gente transforma ela, ou ela adiciona uma mentoria, uma consultoria na carreira dela, ou ela faz uma transição 100%. Legal. Então, tem muitas mulheres que querem, assim como eu, ter vários negócios, então elas adicionam uma mentoria e vão em busca de fazer os primeiros 100 mil, depois os primeiros 7 dígitos, porque o nosso programa ele é muito voltado para o resultado. Legal. Então, isso que você falou foi muito importante, porque assim, ó, o que funciona mais? Aprender com quem faz, aprender com quem sabe ensinar. Acho que tem estágios. Sim. Tem momentos de vida. Quando a gente tem 20 e poucos anos, é importante a gente passar pelo processo de aprender com quem sabe ensinar. Ótimo. Porque às vezes quem sabe fazer não sabe ensinar. Sim. Né? Tem que ter didático, tem que ter um dom, né? Não adianta, se aprende, se melhora, mas tem método. Mas assim, eu entendo que são fases diferentes. Quem está mais madura, então lá no Diamonds, por exemplo, é um programa para mais 30. Sim. Eu tenho mulheres de 60 anos, de 50 anos. Eu falo mais 30, mas a maioria avassaladora é mais 45. Sim. Por quê? Porque ela já é madura, ela já aprendeu com quem sabe e não com quem fazia. Ela já implementou, executou muita coisa e aí ela quer transbordar aquilo. Que coisa, né, gente? Eu quero transbordar. A gente é assim no negócio da gente, quase né? todos são assim, né? A gente quer transbordar. Chega uma hora que trava, né? Aí a pessoa tem tanto conteúdo para entregar, mas trava. Trava, exato. Por quê? Porque ela não sabe produtizar isso, ela não sabe como vender isso, porque ela aprendeu a vender outra coisa, ou até ela sabe, mas no 1 a 1, e aí isso não multiplica o resultado financeiro dela. Então, a maioria das minhas mentoradas dentro do Diamonds, e até na faculdade de experts digitais também, e lá a gente atende homens e mulheres, né? Sim. A maioria deles chega num estágio de tenho muito conhecimento, quero transbordar, mas não quero fazer isso de graça. Sim. Porque já tá fazendo cafezinho de graça, Sim, não é assim? Muito. Ai, vamos tomar um café? Aí a pessoa chega com 10 perguntas para fazer para você. Aí, eu acho até legal, né? Desculpa te cortar, mas assim, cara, eu até já tava pensando em umas coisas que eu pensando. Vou pensar como se a gente pudesse medir ou ter um indicador. Qual que é o momento que você fala, pô, eu acho que eu posso vender isso aí? E pode ser um desses pontos, né? Todo mundo te chamando para um cafezinho, ou querem muito sua opinião. Isso. Sua opinião é muito importante para aquela pessoa. Tem vários indicadores. Foi ótimo você usar essa palavra, porque eu tenho utilizado ela bastante ultimamente. Qual é o indicador de que você está pronta para começar a vender seu conhecimento? O primeiro deles são os cafés. Sim. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. O segundo dele é pergunta no WhatsApp. Ah. Pergunta técnica.
Sabe Sim. assim, nossa, mas como que você contratou? Igual eu tava fazendo uma aqui já, né? Sim, Perguntando pra você, mas que vaga é essa? Como que Qual que é funciona esse isso? cargo? Qual que é esse cargo? Então, são as perguntas no WhatsApp. No seu WhatsApp as pessoas te procuram mais pra saber como você tá ou pra saber o que você pensa. Então, isso, entende a Perfeito, diferença? lógico. Outro indicador muito importante é você atrair pessoas menos experientes. Entendi. Na sua roda, você tá sempre com pessoas menos experientes que você. Você tá sempre professorando. Sim. Que eu brinco que é professorando. Tá sempre ensinando. Normalmente sou mais inteligente da mesa. Esse é outro indicador. Outro indicador. Outro indicador. Fala, nossa, gente, eu acho que eu sou mais desenvolvida aqui. Sim. Ou a que faturo mais. As pessoas Sim. erram muito isso, né, Fábio? Sim. Fica muito numa mesa onde a maioria faz menos dinheiro que ela. Sim. E parece arrogante, mas não é. Você está falando de indicadores, né? Exatamente. Outro indicador... Mas assim, é importante até para não misturar essas coisas, né? Sim. Pô, gente, não é isso, né? Tá tudo bem, meu melhor amigo, né? Também te amo, vou continuar te amando. Mas pode adicionar mais uns para amigos, negócios, né? Pensando em prosperidade. Isso, exatamente. Tem outro indicador que não é muito dito, mas também é o desejo pessoal de construir uma atividade profissional nova. Às vezes a gente cansa, você tem lá seu negócio, ele tá dando resultado, e aí, de repente, principalmente quem é empreendedora, acho, né? Ou não vê mais sentido, ou você tá precisando de um frescor. Sim, Sabe verdade. assim, você tá precisando sair um pouco daquele Aquele negócio movimento. da zona de conforto mesmo, né? Exato. Sair da zona de conforto. E quem é empreendedor, existe uma âncora de carreira, segundo o Edgar Schein, que chama desafio puro. E o desafio puro é aquela pessoa que ela é movida a desafios. Sim. E tem hora que a tua empresa fica tão robusta, tão estruturada, que os desafios eles não são tão complexos assim mais. Você e não é mais financeiro, né? Não é financeiro, ou você tem um time forte, que mesmo os desafios aparecendo, o teu time está resolvendo, e ótimo, você fez muito bem o seu trabalho. Perfeito. Só que a gente que empreendeu desde muito cedo, parece que fica um vazio. E esse vazio nem sempre é substituído por um hobby. Sim. Às vezes vai ser com uma nova carreira. Sim, entendeu? É verdade. E tendo esse conteúdo, tendo essa história, cara, formatou aí a sua mentoria, né? O seu lançamento. Exato. E aí, além disso, eu defendo que existem duas formas de mentorar. Tem você mentorar com base no que você domina e tem como você aprender um método eficiente de mentoria que combina com a sua história e a partir daquilo você orientar as pessoas naquilo que você tem facilidade. Vou dar um exemplo, tá? Você não é naturalmente um mentor de carreira. Porque se a gente pegar a tua história, você é um empreendedor. Sim. Então, você tem muito mais domínio, ou de contabilidade, ou empreendedorismo, certo? Certo. Só que lá dentro da nossa metodologia, a gente tem modelos de mentorias prontos. Então, a gente tem, por exemplo, uma metodologia de mentoria de carreira para crescer em empresas. Sim. Você poderia facilmente aprender essa metodologia, aprofundar, se desenvolver nela e mentorar profissionais que querem crescer na carreira, entende? Sim, entendi. Então, você pode tanto aproveitar o que você já sabe e criar um produto novo, quanto você pode aprender uma metodologia eficiente de mentoria que incorpora na sua história e você também pode mentorar outras pessoas com isso, entendeu? Basicamente, a história da pessoa vai ser o charme do negócio, mas o método... Adorei isso, o charme do negócio. Porque né, o pessoal se conecta com as pessoas, né? E aí você vai usar só um método profissional disso. E te dá muita segurança. E esse negócio de se conectar com as pessoas tem tudo a ver com mentoria. Porque quando a gente compra mentoria, a gente compra um pedaço da pessoa. Perfeito. E aí existe uma resistência da maioria dos empreendedores de começar a mentorar, que é assim: mas eu não tenho tempo para ficar respondendo às pessoas. E aí eu já quero quebrar essa objeção, porque quando você decide mentorar e você é uma pessoa ocupada, você não vai abrir mão da sua agenda, você está querendo adicionar,
Primeira coisa que você vai precisar ter é um assistente de mentoria. Sim. Porque quando você organiza seu método, estrutura, você ter uma pessoa que responde as perguntas mais simples, Padrões mais ali. operacionais e tal, pronto, tá resolvido. Você pode desenvolver uma inteligência artificial lá dentro do Diamonds. A gente desenvolveu a Zoria, porque o sonho delas era que eu montasse a mentoria delas. Sim. Eu falei, gente, vamos fazer isso com inteligência artificial. Sim. E aí a gente organizou, estruturou uma inteligência artificial com toda a minha bagagem, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de comunicar, com as frases que eu uso, e elas conseguem criar a mentoria delas agora comigo na inteligência artificial. Olha, que legal. E isso acelerou muito, porque elas criam uma mentoria em 1 hora. Nossa, com a inteligência perfeito, artificial, entendeu? Você passaria meses criando sozinho, criaria errado, correria o risco de dar errado, e lá você cria em 1 hora. Muito bom. Isso casou com uma coisa que eu sempre falo, né? A gente sempre ouve aí no mercado, falando assim, cara, toda empresa é uma empresa, independente do que ela faça, né? Que nem contabilidade. A gente é uma empresa de educação e de tecnologia. Então você está juntando as duas coisas que por acaso você entrega educação também, né? Então assim, você volta para a educação 2 vezes, mas todas as empresas têm que entender que elas, de certa forma, têm um braço de educação e tem um braço de tecnologia, né? Não tem como você não usar a tecnologia, inclusive até para mentoria, que se você fechar o olho e ler 2 minutos, você vai falar, não, isso é puramente treinamento, atendimento, tal. O que a tecnologia vai ajudar num produto desse tão tradicional, assim, né? Que é a educação. E vai ajudar. E tem, né? Tem. E tem como inovar em educação, né? Muito. E você sabe, vou contar um segredo. Eu nunca contei isso pra ninguém. Segredo de milhões, gente. Anote aí. A Zoria, ela começou com uma necessidade do meu time me acionar. Para ganhar produtividade, sim, para resolver, porque assim, lá dentro do Diamonds, nós somos a única aceleradora de mentoras que tem atendimento individual, sessões individuais. E aí, só que eu supervisiono as minhas mentoras. Porque é uma forma de eu estender um atendimento individual para elas, mas que não consuma o meu tempo. Beleza. Só que aí a supervisão que eu faço com elas é ou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E tem coisas que são mais dinâmicas. E elas estavam me fazendo perguntas, imagina, eu tô aqui com você. E as coisas estão acontecendo. Eu falei, gente, então começou algo que hoje é para atender interno, e depois foi tão incrível, elas amaram tanto, que aí a gente falou, vamos testar com as clientes, ver se elas gostam. Testamos num grupo pequeno, elas amaram. Hoje é assim, a ferramenta imprescindível do programa. Eu lembrei de uma história, porque esse podcast aqui, ele nasceu sem querer também, né? Um cliente nosso super bacana, fornecedor de áudio, né? E aí eu falei, cara, eu quero criar uma sala pra gente gravar treinamento interno, para facilitar a entrada de funcionário. Começou para colaborador, para interno. E que na verdade fazem também, mas eu falei, mas aquele formato de podcast que tá na modinha, eu acho que vai ficar legal. Eu te pergunto, como que a gente sustenta uma dispensa sem justa causa, sabe? Como é que a gente sustenta por justa causa? E até mais fácil criar o treinamento assim, né? E aí eu pensei também em perguntas e respostas rápidas para cliente. Entendeu? Porque ele pode, de repente, buscar aquele assunto e ver aquele vídeo ali de 2 minutos e tal. Que ainda o projeto tá na... Mas aí o podcast falou, já que tá ali, né? Vamos bater uns papos interessantes como esse aqui. E foi fluindo, sabe assim, né? Não era nem pretensão. Mas falei assim, é uma coisa que tava tirando a gente da zona de conforto. Muito bom. E você já... E esse treinamento, você sabe que você pode subir ele e criar uma inteligência artificial dele, né? Exatamente. Ele é mais eficiente do que a gravação. Então... E até mesmo, de repente, como você está acostumada, né, com lançamento de produtos de educação, falou, cara, de repente, acho que aquele vídeo lá é um produto. É um produto. Vai saber, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos. A gente vai contando aqui, pessoal. Me fala uma coisa, puxando desse assunto aí. Você falou num post seu, depois a gente põe aqui o seu arroba, né? Fala pra gente. Arroba Zora Viana. Isso. E você dá muitas dicas lá, né? Então a gente fala, né, que hoje em dia a tecnologia, redes sociais, o que entrega pra gente de conteúdo rico de a 0800, né? De graça. Até pra gente conhecer o trabalho das pessoas, então vale a pena lá. Eu peguei algumas coisas de lá, né? Assim, e você fala uma diferença entre curso
e mentoria, né? Porque tem muita gente ali querendo estruturar Sim. e não sabe, na verdade, o que ela tem na mão e mistura e confunde. Eu acho legal a gente, se bom. puder, falar pra gente essa definição. E isso é importante até para dentro da empresa. Porque dentro da nossa estrutura empresarial, a gente também precisa ter esse cuidado de, quando chama um colaborador para curso, que seja curso, quando chama para mentoria, que seja mentoria. Perfeito. Vamos às definições. Então, eu gosto de definir de maneira muito simples para todo mundo entender. Curso é ensinar. Mentoria é ensinar e acompanhar. Então, você acompanha o resultado da pessoa. Consultoria, vou acrescentar, porque são 3 níveis. Consultoria é você resolver. Então, você não ensina nada na consultoria e você... praticamente assume e resolve. Exato, assume e resolve. Por quê? Porque o pessoal confunde consultoria com conselho. Sim, também. Aconselhamento, advisor, são outras coisas. Sim. E são outros estágios que a gente pode e falar sobre isso. E acabam prostituindo até a própria consultoria. Exatamente, exatamente. Porque o cara que tem consultoria que não é consultoria e vende consultoria e não faz nada, né? Isso. E até puxando ali o lado da FEX, educação, que é assim, o pessoal fala muito, pós-graduação não te ensinou nada. Gente, a pós-graduação, ela é uma especialização em determinados assuntos propostos. Ela não é uma mentoria. Sim. Então, você não pode comparar uma pós-graduação com uma mentoria. São coisas diferentes, com finalidades diferentes. Eu ia falar, e nem são concorrentes, né? Acho que são complementares, né? Complementares. Um diferencial da FEX Educação, a gente quer trazer mentoria para dentro das pós-graduações. Legal. Como diferencial competitivo. Então, a gente está... Sempre as nossas pós-graduações são pautadas em ciência, experiência prática, que é esse ambiente de mentoria, de vamos implementar o que você aprendeu. Sim. Vamos experimentar o que você aprendeu. E vendas. Porque, gente, todo profissional tem que sair aprendendo. Ou a vender um produto, ou a se vender. Eu falei de educação, toda empresa é de educação e tecnologia, tem que esquecer. E todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Até quem não gosta de vendas é vendedor. Tem que perceber, né? Só olhar, depende do ponto de vista. Exato. Né? Mas tem que vender. Até aquilo que você está argumentando é um processo de venda, né? Sim. E eu percebo também, Zora, que você, assim, muito post de você, eu acho que como você está preparando essas mentoras, né, de forma profissional, você fala muito sobre vendas. Muito. Entendeu? Eu sou apaixonada por vendas. Fala um pouquinho aí do que você passa para elas sobre vendas, alguns pilares importantes aí, que eu acho que é uma coisa assim que todo mundo deve aprender a cada dia mais. Com certeza. Eu acho que tem um mundo aí que talvez caminhe para a faculdade de venda, né? Porque assim, parece que quando não dá certo, virou vendedor, né? Assim, na verdade, tem muitos vendedores de sucesso. Muitos, pelo amor de Deus. Vendas para mim, é uma das principais competências que todo mundo precisa desenvolver. Comunicação, vendas e inteligência artificial. Se você desenvolver essas 3 no teu time, você já vai ter muito mais eficiência operacional. Né? E até aproveitando que você falou do seu time, é aquela questão, né? A gente conectado aqui com o empresário, o tanto de coisas que a gente está falando aqui, que são aplicáveis para o próprio de um programa de desenvolvimento de liderança, né? Para dentro, né? Com certeza. Eu costumo dizer que o primeiro passo é você começar a mentorar intencionalmente dentro do teu negócio. Se você começar a ter uma visão de eu sou mentor dentro do meu negócio, e você começar a organizar um programa, uma sequência de encontros, então eu vou trabalhar essa competência aqui com o meu time de liderança. Se multiplicar, né? Quem que não quer se multiplicar ainda? Para mim, a melhor parábola que existe é a da multiplicação de talentos. Sim. Né? Porque quando a gente multiplica talento, a gente está multiplicando o que é bom. Sim. E aí tudo vai melhorando. Mas voltando ao tema de vendas, para mim, Fábio, uma das coisas mais importantes na venda é relacionamento. Eu sempre vendi produtos de alto valor. Sim. Então, meu primeiro serviço, lá em 2013, uma orientação de carreira que eu vendi foi R$ 2.500. Então,
R$ 2.500 há 11 Sim. anos era já um produto Sim. de altíssimo valor. Talvez aí R$ 10.000 hoje. Pois é, exato. Por uma primeira venda, né? E aí, aquilo mudou minha vida para Sim. sempre. E eu vim da CLT. Então, Sim. eu tenho O impacto era grande, né? eu tenho a história no corporativo. Sim. E aí, eu comecei a entender ao longo da minha jornada que vendas é método. Então, você precisa aprender uma metodologia e implementar essa metodologia sem discutir. Então, para mim, vendas é metodologia, vendas é volume. Então, você tem que vender em volume para você conseguir eficiência. E você precisa fazer relacionamento. Sim. As pessoas que destravam o relacionamento, para de ver um cifrão na cabeça das pessoas e começa a realmente se conectar com elas, se importar com as pessoas, elas conseguem vender de maneira muito mais leve, muito mais prática. E eu vejo isso todos os dias dentro das nossas mentorias e consultorias, porque até dentro das consultorias de reconhecimento de curso e mentoria no MEC, né, a gente também, porque a pessoa tem um curso ou uma mentoria, aí ela quer reconhecer no MEC, então a gente faz esse trabalho para ela. A pessoa que faz mais relacionamento com o aluno, ela vende mais. A pessoa que faz menos relacionamento, só vê um cifrãozinho assim, ó, ela vende menos. Então precisa se importar com as pessoas. E se importar não é você fazer tudo o que o teu cliente quer, porque as pessoas confundem isso. Lógico, sim. Se importar é você perguntar como ela tá. Se importar é você fazer... Uma conexão mesmo, né? Exatamente. É você criar algum elo de conexão com aquele potencial cliente. Olha, o que eu já tive de pessoas que compraram de mim ou da FEX por um nível de conexão que a gente nem imagina. Às vezes meu cabelo. Sim. Às vezes a pessoa admira que eu tenho múltiplos negócios. Ela compra de mim. Sim. Então, por quê? Tem muito concorrente? Tem. Mas o que vai tornar você único são as suas características e como aquilo toca as pessoas. Sim. Então, para mim, assim, venda é método, volume e relacionamento. E você, e lógico que a gente, eu ouço falar muito isso, né? E muita gente tenta fazer relacionamento, mas parece que força a barra, né? Sim. Vai virar assédio, né? E até porque eu acho que não tem uma reciprocidade, né? Zora, parece que a pessoa tá ali com aquele interesse. E eu percebi também em alguns posts seus tal, falando também sobre participações em mastermind, participações em grupos, né, de empresários, em categorias ali, em pessoas que se juntam com interesse de fazer network. Alguns pontos que você acha que são interessantes para que a pessoa tenha um comportamento mais adequado nesses ambientes, assim, que você pode dar uma sugestão. E dentro da sua experiência, né, daquilo que também deu certo, porque você participa de alguns e hoje tem o seu núcleo ali, né, do Diamond, que né, tem essa função também de relacionamento ali. Fala pra gente o que você enxerga que é não errar muito a mão, né? Sim, porque a gente tem os masterminds, grupos de negócios, eu sempre entrei neles com a expectativa de ROI, né, retorno sobre investimento. Então, se eu investir 200 mil, eu tenho que fazer 7 dígitos aqui nesse negócio. Só que eu não entro e já fico mirando isso. Por isso que eu falo do relacionamento. E a melhor forma que eu já encontrei de fazer relacionamento e fechar negócio nesses grupos, inclusive, é ser útil. Sim. É uma das coisas que eu mais contribuir, gosto. Né? É ser útil. Então, assim, eu vejo uma pessoa com uma dor que eu posso resolver. Eu vou lá e, fulano, eu posso resolver. Fulano, quer fazer um benchmark com a minha líder? Fulano, quer... Não, eu vou te mandar uma apostila aqui que resolve isso aqui. Não, Sim. Eu sou uma pessoa útil. Sim. Se doa, né? Eu sou uma pessoa que me doa. Às vezes eu até já saí de master por eu não estar conseguindo ser assim. Sim. E aí não quero ser uma mosca morta lá dentro, entendeu? Sim. Então eu acabo, às vezes, abrindo mão de estar lá pra... Então, o que eu posso recomendar? Pra quem... Vamos partir do pressuposto que a pessoa nunca foi? Sim, primeira ida.
Primeira ida. Estão falando muito disso. Eu vou nesse negócio. Vai com aquela fome, assim, parece que aquele olho gordo, assim, babando, né? Esquece do natural, do básico. Você já viu alguma coisa assim? Nossa Senhora. Quero saber essa Não, aquela euforia. aí. Não, aquela euforia, né? Tem gente que não consegue nem parar a perna, assim, Sim. né? No primeiro encontro, assim, né? Isso é verdade, é verdade. Mas é um misto também, né? Do ambiente e de uma troca que é meio isolada do empresário, né? Mas eu vejo bastante gente ansiosa, assim mesmo. Eu acho que até a ansiedade atrapalha. Sim. Né? Olha, eu daria algumas recomendações. A minha experiência eu participo atualmente de 4. E isso mudou minha vida. Que então, dia que você dorme? Que hora você dorme? Em alguns Participo encontros de 2. eu não vou, mas participo Nossa. de 4. Participo de 4, mas eu gostaria de participar de mais. É Sim. que minha agenda não permite mesmo. A gente está começando a se dividir lá na empresa. Um sócio vai para cada um. Legal. Para dar uma multiplicada. Mas primeira recomendação é vá. Acho que todo mundo tem que... Lógico, você tem que estar no momento, tem que estar... Quebrar o receio, eu acho, né? Assim, de quebrar o... Tem que baixar a guarda. Sim. Tem que baixar a resistência. E o que as pessoas lá... Eu falava isso, né? Sim. Mas o que essas pessoas entendem do meu negócio? Eu era muito arrogante, sabe? Muito arrogante. Então, eu teria entrado mais rápido, sabe? Hoje, vendo o efeito que me trouxe... Você criou uma resistência antes do primeiro. E aí, acho que a primeira é isso, ir. A segunda é ir como estudante. Sentar na cadeira mesmo. Sentar na cadeira. Senta na cadeira, abre o caderninho e anota. Mas anota, assim, enlouquecidamente. Sim. Eu gosto muito... Hoje eu desenvolvi uma técnica para não sair louca, porque a gente vai e sai louco, né? Exatamente. Acontece, tá, gente? A gente vai e sai meio louco, mas depois dá uma normalizada. Mas eu desenvolvi uma técnica, que é assim, ó. Eu anoto em 3 etapas. Eu divido o meu caderno, ou um bloco de notas, e divido em 3 etapas. A primeira são ideias aleatórias, né? Sacadas, frases, coisas legais que eu achei legal e anoto. Sim. Aí outra é implementar agora. E nessa eu tenho um compromisso de no máximo 10. Sim, para não... Isso, porque senão sair lá com 30 itens para implementar não vai fazer nada, né? 10 eu já acho muito, mas eu coloquei o limite de 10. E o terceiro são lições aprendidas, erros para não cometer. Por quê? Na minha opinião, o mais precioso de um master não é aprender o que fazer, é o que não fazer. Então eu fico o tempo todo... Tem tanta gente que já errou em tanta coisa que você pode falar, não vou errar nesse negócio. Exato. Então, toda vez que eu tô conversando, eu fico tentando entender, tá, e o que você tá errando agora? Que desafio você tá vivendo? Por que você acha que você tá vivendo isso? Quando eu tenho a oportunidade de perguntar pro palestrante, falo, olha, um erro que você cometeu e que você faria de tudo para não cometer. Nossa, ótimo. Por quê? Porque imagina quantos milhões a gente evitaria se a gente soubesse de alguns erros que a gente já cometeu. Muito, muito. Né? Então, eu gosto muito de dividir dessa forma. E eu tenho uma brincadeira com as minhas mentoradas e os nossos clientes, que é toda vez que você vai num lugar, você tem que sair com um insight de 100 mil, entendeu? Você tem que sair com 100 mil. Então, eu vim aqui pro podcast e eu vim aqui pensando, cara, eu tenho que sair de lá com uma sacada que vai me fazer, né, gerar 100 mil reais ali na empresa. E logo no início a gente já falou de uma vaga de um cargo que se encaixou, né? Que você percebeu que pode resolver alguns problemas. Exato, e liberar a mente. Sim. Porque às vezes a gente fica esperando, isso é uma coisa também pro pessoal que está acompanhando. Os 100 mil mesmo, pingar na conta, né? Os 100 mil pingar na conta e assim, aparecer, alguém falar, fulano, agora anote aí, né? Não é assim, você que tem que estar sensível para observar. Às vezes é um layout, às vezes é um folder, às vezes é não necessariamente algo que alguém vai falar para você, né? Mas é algo ali que te dá uma ideia que vai resolver um problemão ou que vai ter uma solução imediata ali para um problema que você está vivendo. O que acontece muito comigo é assim, sabe, meia ideia junta com alguma coisa que você estava precisando, você fala, não,
Acontece com você? Nossa senhora. Eu falei, gente do céu, olha, eu acho que é esse o caminho, mas não tem nada a ver com aquele caminho que ele falou. Eu falei, não, é que eu vi esse caminho do meu jeito ali, sabe, assim. E me deu um direcionamento, Como sabe? se fosse uma validação. Mas Valida, isso também é validação. E eu sempre falo que eu acho assim, o empresário, e eu tenho até vontade disso aqui no escritório, né? Quando a gente está também uma reforma lateral aqui, vai ter um espaço gourmet diferente lá, que era assim, por exemplo, proporcionar pequenos almoços, né? Com 4, 5 tipos de clientes diferentes, né? Eu tô com isso lá no meu backlog. E, Falei, cara, gente, porque se eu unisse 6 pessoas dos meus clientes de consultoria, cara, isso aqui era melhor que o Master. Então, aí o que acontece? Porque o empreendedor, ele é solitário, né, de certa forma, porque ele volta para casa ou volta para os ambientes que ele frequenta e ele não tem os mesmos problemas ali. Então, quando você está num grupo de mastermind, ou numa consultoria, ou numa mentoria, você de repente está trocando com alguém que sofre, né? É engraçado, parece que só troca o nome, né? O endereço. Assim, parece que a dor do crescimento, não ter alguns controles, dificuldade com gestão de pessoas. Então, assim, é algo que fica ali. Mas por que você não abre seu Master? Então, tô precisando de uma mentora aí, Zora. Não foi pra isso. Mas você tem que abrir seu Master, amigo. Pensa, de quantos clientes 1000 você clientes, tem? cara. Assim, 1000 imagina. clientes, você acha que não vai ter 50? Uma das coisas que eu fico mais maluco é o ecossistema que uma contabilidade pode gerar. E, Fábio, pensa assim, ó. Isso é uma coisa, porque eu tô abrindo meu Master agora. Sim. Porque eu queria formar o meu Master com as milionárias que eu formei. Sim, eu criei legal. essa visão na minha cabeça, né? Mas é uma trava. Sim. Na verdade, é uma trava. Mas, enfim, tudo isso para te falar o quê? Tem pessoas que só vão comprar Master de você. Que tá bloqueado, né? Que nem você falou. E não é nem bloqueado. Tem pessoas que só se identificam com você. É, né? Doido, né? Ah, doido, porque... Eu não sei alguém aí, mas assim, a gente tem muita amizade, muita proximidade. De 1000 clientes, cara, tem 50. Entendeu? Sim. Tem 50. E isso é uma questão que tem tudo a ver com produtos de educação, na verdade. Sim. Porque assim, ó, você comprar de uma faculdade, beleza, tá comprando a FEX, educação. Perfeito. Isso é uma coisa. Agora, quando você compra de alguém, você não você tá comprando a pessoa. Então, tem gente que vai comprar a visão que ela tem de você. Vou te dar um exemplo. Uma mentorada virou pra mim e falou assim, Zora, por favor, abra o Master. Ela falou pra mim, por favor, abra o Master. Não espere eu fazer 7 dígitos pra me deixar entrar, porque eu preciso deste ambiente. E aí eu fiquei refletindo por que ela tava falando aquilo e perguntei pra ela. Falei, cara, mas tem tanto Master, compra de outra pessoa, então, né? Sim. Aí ela falou, não, porque eu quero comprar de pessoas que têm os mesmos valores que eu. Exatamente. Então ela quer comprar de mim por quê? Porque eu defendo que primeiro você escolhe a vida que você quer, depois o tipo de negócio que cabe nela, porque eu defendo o tempo com o filho, porque eu defendo contratar, delegar, mesmo que isso coma um pouquinho da sua margem de lucro para você ter vida. Sim, perfeito. Eu prefiro pagar alguém do que pagar com a minha vida. Com certeza. Entende? Mas isso não é a mentalidade da autônoma. É que você convive muito com o empresário. Mas tem muito empresário aqui, tem muito empresário autônomo. Nós tem. É empregado da própria empresa, né? Sim, é escravo da própria empresa, pois entendeu? Eu não faço isso. Às vezes os meus sócios até falam, olha, mas isso aqui vai prejudicar a nossa margem. Falei, sim, gente, mas eu quero vida. Isso é uma coisa que eu não acredito, assim, por exemplo, que os empresários, a gente ouve da boca dos empresários, assim, que ele tem o segredo da lâmpada, sabe? Assim, que ele criou a roda, sabe? Assim, não, eu não ensino ninguém porque, cara, senão o cara pega e abre a dele. Falei, é ego, né? Dá um Google aí pra você ver se não fazem melhor que você, sabe assim? É igual... Não, eu tive uma ideia... Uma ideia, assim, não existe nada melhor do que essa ideia que eu tive. Pois é.
Isso eu acho que tem muito. Eu vivo muito isso com as mentoras também, com os clientes, com os empreendedores digitais, né? Que é essa crença tão fiel de que aquele produto é o melhor produto do mundo. Você parece história de startup também, né? Exato. Isso, beleza, pode até ser, mas é aquilo. O Thales fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala: se você acha que você criou algo e você não tem concorrente, ou você pesquisou pouco. Por isso que eu falei, dá um Google. Ou você pesquisou pouco, entendeu? Ou você tá iludido, porque alguém criou. Alguém criou, exato. Aí eu falei assim, por exemplo, contabilidade ou educação mesmo. Né? A gente está falando de treinamento, educação, mentoria, toda a parte também documental que você faz aí, cara, tá ali. Sim. Entendeu? Você senta ali 2 minutos no Mac, eles vão te passar documentos necessários. Mas eu brinco assim que feijão todo mundo sabe fazer, mas o da vovó... Exatamente. Então, assim... mas eu acho que também tem algumas coisas ocultas que as pessoas não percebem e por isso elas não desenvolvem talentos. Ali. Vou te dar um exemplo. Não, mas se eu passar... Eu escuto muito isso também. Mas se eu passar para alguém e ela for embora e levar minha técnica, tecnologia. Minha tecnologia, minha ferramenta, meu método e tal. Tá, mas ela não vai levar você. Já começa aí. Né? A âncora do teu negócio é você. Sim. Beleza. Eu tenho mentoras que trabalham comigo, consultoras. Hoje eu entrego 1% dos meus produtos. Porque o meu trabalho maior está dentro do marketing. Perfeito. E na visão de negócio. O que está por trás disso? As pessoas, elas falam que não ensinam por medo da pessoa ir embora, mas elas não sabem documentar. Elas não sabem ser didáticos. Ou até gestão de pessoas mesmo. Né? Elas não sabem todas as técnicas que a gente tem em contrato para você preservar. Sim. Pelo amor de Deus, gente, você pode... Direitos autorais, todos os caminhos aí do e-book, do infoproduto, de tudo que você tem que fazer, né? Exatamente. Na prática mesmo. O pessoal fala, mas como que... E se você treina a sua mentora, ela vai embora e usa seu método? Eu falei, gente, o contrato dela é um contrato decente. Feito dessa forma. Entendeu? É um cuidado preservando isso. O negócio. Tem non-compete, tem multa, né, se ela descumprir. Eu tenho um programa de retenção de talento, que às vezes você também se é um líder ruim. Não tem um plano de carreira, não tem um plano de carreira, tem o básico. Exato. Então, uma das coisas importantes é a gente entender que tá tudo bem as pessoas irem. O que você precisa é se resguardar daquilo. E não trazer pessoas para trabalhar para você como se fosse com você. Eu vejo isso acontecendo muito também, né, Fábio? O pessoal contrata funcionário, mas age como se a pessoa fosse sócio. Sim. Cria uma expectativa de sociedade com a pessoa. Nem alinhou ali no PDI da pessoa se ela tem esse desenvolvimento, se ela tem esse interesse. Nem faz PDI. É de comer. Entende? Sabe o que eu lembro, assim, eu acho que um dos nossos primeiros contatos, né, foi no Hot Seat lá no Giants, né, do Marcos Marques, e eu lembro que eu falei de gestão de pessoas ou alguma coisa assim, e eu não conhecia nada parecido com a atividade que você tinha, né, apesar de ter um monte de cliente, tá no meio de um monte de empresários que sofrem com dificuldade de treinamento e tal. E aí você começou a me dar dicas, né, e que dava para colocar uma metodologia na questão do próprio treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, né? E aí pensando assim em ajudar um pouco aí os empresários que estão nos ouvindo, estrutura básica, algumas dicas que para estruturar, sabe? Se o cara quer ter um programa, que vou ser um mentor dentro da minha empresa para formar líderes, para formar técnicos, né? Porque contadores, aqui no meu caso, ou né, qualquer arquitetos, fora gestores e liderança que são, né, meio que genéricos, né, para todos, mas você é da área, né, e você falou, não, mas isso se faz, eu faço, eu posso te ajudar, e, né, e começou a dar umas dicas para mim. Então imagina que a gente está num hot seat aqui, e você está tentando ajudar um empresário aí, e fala assim, cara, você precisa melhorar, você precisa criar uma universidade corporativa, né? Já começa aí, né? Que pode ser até o produto principal dele amanhã, né? Quem sabe? Pois é.
E na verdade a gente tem vários clientes, um deles eu tenho autorização para falar, que a gente tem uma relação forte de parceria, que é a Embracon. A Embracon, ela criou a Universidade Corporativa, a gente desenvolveu produtos, um deles é um MBA em Liderança e Futuro do Trabalho, então a gente aplica o nome já é lindo, Exato. Já dá vontade de fazer. Então a gente aplica um MBA EAD dentro da plataforma de educação da Embracon. E agora a gente está indo para um segundo passo, que é criar uma graduação gestão comercial com especialização em consórcio. Então nós vamos formar o time de vendas em graduação. Ele vai sair graduado e pós-graduado. Legal. Então isso é uma superação de retenção de talentos, né? Top, De multiplicação sim. de talentos. Então, só para ficar aí ancorado para quem está acompanhando, onde que as grandes empresas estão? Elas estão fazendo isso. Então, vamos voltar e pensar numa empresa de médio porte. Iniciando o processo de educação. Essa necessidade, né? Isso, vamos lá. Porque eu gosto de subir a régua, Sim, né? lógico. A régua e falar, amorzinho, tá atrasado. Ou até mesmo falar assim, cara, não inventei a roda também não. Exato. Quem precisa há muito tempo disso, já tem isso, Exato. né? Não tô... Exato. Então, vamos lá. Uma coisa que ele... que eu acho que vale a pena fazer. Primeiro é mapear as dores mais recorrentes. Então, por departamento, as dores mais... No comercial, quais são as dores? No contábil, seja, né? No comercial. Dores mais recorrentes. E aí você vai começar preparando um curso para essas dores. Legal. Descomplica. Vamos preparar um curso para as dores. Vamos começar assim. Direto na Por dor. quê? Porque você já vai ver uma eficiência e um resultado, um lucro imediato. Perfeito. Aí tem muita gente que trava. Nossa, preparar, organizar isso e tal, e dá uma travada. Aí uma outra recomendação que eu gosto de dar é dar ao vivo. Porque o empresário, se você coloca ele ao vivo para falar 4 horas sem parar sobre um tema, ele vai falar. Ele sabe, né? Uhum. É uma coisa que ele sabe, a gente acha que não, né? Uhum. Não, mas eu não sou de palco, cara, mas fala o que você sabe. Exato. Então faz uma roda. Entendeu? Não é bom de palco, não precisa faz palco. uma roda. Faz uma roda, começa e põe alguém para te gravar. Sim. Porque daí você já vai mandar ver você respondendo essas perguntas, essas dores. Sim. O que fazer diante dessas dores? Ali na prática mesmo. Na prática. Então, essa é uma alternativa que já dá uma boa destravada. Top. Um outro ponto também é começar do início da entrada do colaborador. Então, por exemplo, lá na FEX, o nosso processo seletivo ele já é gravado. Legal. Então, para a pessoa chegar na primeira entrevista, ela assiste um treinamento inicial, ela assiste uma aula sobre a história da empresa, ela assiste sobre a nossa cultura, responde formulário, responde teste, e daí depois disso tudo, a gente vai avaliar e chama alguns para entrevista. Então, isso ajuda o quê? Desde que a pessoa entra, ela já está sendo treinada. Perfeito. Ela nem entrou ainda, ela está assistindo sobre a nossa empresa. Entende? Sim. Treinamento de integração, gravado. Tem muita empresa que faz ao vivo até hoje, gente. Pelo amor de Deus, você faz ao vivo, tem que fazer gravado. É porque é repetitivo, né? Exato. Dependendo da escala que o cliente está crescendo, então... E assim, você... Coloca 2, 3 vezes por... Sei lá, 2 vezes por mês. A quantidade de tempo dedicado a isso. E o custo operacional disso? E depois a reciclagem? Sim. Porque o colaborador Já tem tá que ali, né? refazer aquilo uma vez por ano. Então já está pronto. Então Perfeito. o treinamento de integração é o segundo passo. Então eu gosto de dar essas duas recomendações, porque essas duas linhas, porque cada empresa vai começar de acordo com o que mais dói. Sim. Entendeu? O que mais... Vai ser mais eficiente, mais efetivo, né? Você tem mais turnover nos primeiros 6 meses ou depois de um ano? Porque se você tem nos primeiros 6 meses, você tem que focar em integração e processo seletivo, mais educativo, educacional. Entendeu? Educação pura aí. Você Pura. fazendo seleção com educação. Né? Puro, Assim, e outra, exato. você já está aculturando, de certa forma, porque de repente você vai ter 2, 3 etapas ali que o cara não teve conexão, ele já nem vem na entrevista. Exatamente. Já repele já. Sim. Aconteceu com a gente. Teve Lá, nós somos uma empresa pequena, né? Não sei se é pequena ou média, você me fala. Mas a gente tá com 35 colaboradores. Sim. E teve uma vaga, que já era uma vaga tática,
E a gente gosta muito de fazer teste prático, na hora da entrevista mesmo, que é para já arrancar o couro. Teste é teste, né? Exatamente. Aí, e a gente tem uma cultura muito mão na massa. Sim. Então, a gente viu uma oportunidade de melhoria, a gente já implementa rápido. A pessoa estava mapeando aquilo, né? Pediram lá um teste para ela, aí ela estava mapeando e tudo, identificando pontos de melhoria no que a gente pediu para ela identificar, e o meu diretor de tecnologia falou, nossa, interessante, e já passou, falou, já vou passar para alguém fazer essa correção. Aí no final, essa pessoa deu devolutiva para nossa headhunter e falou assim, eu quero declinar da entrevista porque eu me senti dando consultoria grátis dentro da entrevista. E aí eu falei, nossa, que ótimo que a pessoa declinou, porque, cara, se ela sentiu isso na entrevista... Não estava se doando na entrevista, imagina no dia a dia. Você entendeu? Eu falei, gente, ela não... E assim, talvez para outras empresas ele vai ter super perfil. Sim. De fazer o que tem que ser feito. Que é o fit cultural mesmo, exatamente. Né? Ali não deu, não bateu. Não. Aí ótimo, eu falei, que ficou claro. Ótimo, exatamente. Só que teste prático... método, né? E teste prático é educacional também. Sim. Porque lembra que eu falei que um pilar da FEX educação é fazer experiência prática? Então, tudo nosso tem uma experiência prática. Eu acho que a maioria dos empresários não pensa nisso como educação, né? Uhum. Acha que é a entrevista, não faz conexão. Né? Não intenciona, né? Exatamente, parece que você trouxe intencionalidade a todo o processo, até por ser de educação. Falou, cara, tudo é educação. Tudo. Ali você também está vendendo, que a gente já falou, né? Você está vendendo a vaga, cara. Se o cara não comprar, ele opta por outro. Às vezes eu tenho até que me controlar, sabe? Quando a gente tem o time FEX, que é um encontro mensal com todos os colaboradores. E às vezes o pessoal está conduzindo, porque eu estou começando a sair um pouco de cena, revezando para destacar as outras lideranças, e aí eles vão passando num batidão assim, eu falo, tá, faz uma pausa aí, vamos lá, olha, o que se, por exemplo... Desengravidar alguma coisa. Isso, exatamente. O que significa isso? Ou que impacto isso teve? Um exemplo. Exato. É muito importante, porque a gente, quando vai subindo muito a hierarquia, a gente vai se distanciando da operação. Sim. Então, o tempo todo, a gente não inverte de papel com o cliente, tem que inverter com o colaborador interno para também. ver se a comunicação está sendo clara, né? E isso já é um indicador, se você pode mentorar ou não. Perfeito. Você não tem paciência com o seu colaborador, vai mentorar o quê? Não, eu vejo assim, né, grandes palestras, cara, como eles têm paciência, é o seu caso também, de exemplificar, né, e desmiuçar um pouquinho mais aquilo ali. Então, de repente, aquele assunto que parece assim, que para alguém desesperado que nem eu, né, em 2 minutos tá bom, aí você vai e o cara vai, por exemplo, aí daqui a pouco dá mais um exemplo. Mas aí você fala, cara, não tem... Mas assim, no final, mesmo não tendo muita paciência, eu assim, não tem como você não sair com aquilo conectado, sabe? Aquilo, aprendi, sabe assim? Então, é muito característico de bons, né? Caras didáticos. Eu aprendi paciência muito para dar isso. exemplo. Eu aprendi muito isso com o Conrado Adolfo. Sim. Eu fui dar uma consultoria para eles na área de educação, e aí ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, gente... Tudo que a gente vai ensinar, a gente tem que ter 10 histórias para contar. Tudo. Cada item. Porque, às vezes, você vai precisar contar 4 histórias para todo mundo entender. Exatamente para todo mundo entender. Foi isso, porque 2 ali se identificaram com aquela que tinha um cara na roça. A outra ali com o cara do urbano, né? Que nasceu em São Paulo e nunca viu uma seringueira, né? É muito característico, impressionante. Muito. Eu acho que isso é muito do dom, né? O cara vai e consegue repetir aquilo. É dom, mas é método. Método também. Eu acho que o método, acho que nem eu fui no acelerador comercial mesmo, eu falei, cara, acelerador comercial é dom. Nossa, saí de lá com a cara no chão. Método puro, né? Puro! Eu acho que eu vou colocar um analista para fazer comercial. Zoro, o papo tá top, tá lindo. Acho que a gente vai ter que fazer como que é? Que nem Netflix. Não vai ser mais podcast, não. Vai ser Netflix. Como é que é? Episódio 1, temporadas. Agradeço demais. Eu queria fechar
com uma analogia que a gente faz aqui com o nosso nome aqui, o nosso Pode Contar. O que a Zora Viana pode contar para a gente encerrar esse podcast, que foi um marco, que para você, assim, deu uma virada de chave na sua profissão, na sua vida. Conta pra gente aí, não dei tempo pra você pensar, né? Normalmente meu Deus! Mas o que aconteceu? Você falou até um agora que eu lembrei aqui, sabe? Assim, foi a sua primeira mentoria lá, por exemplo, né? Então, assim, mas alguma coisa que na sua vida te fez virar a chave e você sente que fez diferença, sabe? Eu nunca quis ser mãe, não era um plano na minha vida. E acabei engravidando do meu filho, e ele é a melhor coisa da minha vida, com certeza. E o que eu posso contar sobre isso, eu tive meu filho na Itália, em Lucca, foi uma aventura que nós fizemos, eu e meu marido, e deu tudo certo, mas o meu filho, ele me tirou da arrogância de eu dou conta de tudo. Então, acho que o que eu posso contar e deixar para você que está acompanhando em casa é que tá tudo bem você não dar conta de tudo, né? De repente você quer dar mais um passo, você quer fazer mais uma coisa, você tá olhando uma visão para o teu negócio e ninguém tá enxergando, não desiste. Busca ajuda, mas não desiste, sabe? Não desiste, porque tem coisas que só a gente vê. Ninguém Perfeito. mais vê. Não tem coisa que você olha assim... Parece uma visão além do alcance, né? Esses dias me falaram que eu estava com uma visão muito futurista. Aí ótimo. Então eu preciso de ajuda. Meu filho despertou em mim essa habilidade de olhar e falar, tá, eu não vou conseguir sozinha, mas eu vou conseguir. Então eu preciso de ajuda. Então buscar ajuda, pedir ajuda, pagar por grupos, sabe? Investir Sim. em conhecimento para você se tornar uma pessoa poliglota nos negócios. Porque eu entendi isso, aprendi isso com o Flávio. Sou sócia dele lá no CLES também. Ah, legal. E o Flávio fala muito sobre isso. A gente precisa desenvolver como se fosse outro idioma. A cada fase de negócio ou a cada novo negócio que a gente abre, você está aprendendo uma nova língua, um novo idioma. Sim, e o nosso cérebro é capaz de aprender infinitos idiomas. Sim. Então, por que não? Então, acho que é Nossa, isso. que lindo. É uma mega empresária, mentora, da área de educação, domina tudo e realmente, assim, fez um marco aí, né, de uma coisa que te trouxe essa sensibilidade que parece que você estava querendo, né? E te fez com certeza uma mulher de muito mais sucesso do que seria sem essa experiência maravilhosa, né? Com certeza. Que faz sentido. Certeza. Zora, obrigado pelo carinho. Imagina, obrigada. Eu tô congelando aqui, você tem que ver. Eu adoro. Já tá na temperatura boa. Mas obrigado mesmo, obrigado por essa fonte aí de tanto conhecimento e espero que a gente grave outros aí mais pra frente. Certeza, conta comigo. Obrigada pelo convite e agora vamos agir. Agora eu vou te cobrar sua plataforma de educação, seu Master Silveira. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima.